Fala comigo, sociedade! Vamos para a parte 2 do capítulo 9, que senão ia ficar muito extensa. Como está sendo essa leitura para você? Você está aproveitando a jornada? Conta aqui nos comentários se você já começou a investir em Bitcoin. Quero muito saber se você já está no caminho da riqueza. Que o capítulo 9 é Conhecimento gera riqueza. Rede e sistema. Sistema Unix. São menos vulneráveis e sofrem menos ataques do que os Windows. Quando possível, dê preferência aos sistemas Unix, como Ubuntu, Linux ou Macs Apple. Máquina virtual VM é um software que você pode baixar no seu computador e simula um computador virtual dentro da sua máquina, criando uma camada de maior segurança para você. É importante utilizar abrindo o programa do software como você faz com qualquer outro dispositivo no seu computador. Quando for acessar bancos, corretoras e dados sensíveis, softwares que eu recomendo: VirtualBox e Parallels. VPN. Use sempre uma VPN, Virtual Private Network, principalmente quando estiver em uma rede pública. Dessa forma, você terá privacidade enquanto navega. Ocultará sua localização e manterá seus e-mails, chats, pesquisas e pagamentos protegidos contra ataques do tipo Man in the Middle. Um ataque Man in the Middle é um nome genérico para qualquer ataque virtual em que alguém fica entre você e o que você está fazendo. Por exemplo, se você estiver dentro do seu banco, o hacker fica entre você e o banco, podendo roubar seus dados bancários e em seguida fazer transações dentro da sua conta. Ao usar uma VPN, você irá criptografar seu tráfego de internet, tornando-o indecifrável para todos que possam estar espionando. 2. Acesso e autentificação. É importante que você tenha uma segunda camada de segurança além da sua senha. A maioria dos aplicativos e das redes sociais já permite que você tenha uma segunda senha de segurança, que funciona como um token e gera um código aleatório e temporário. O Two-Factor Authentication, 2FA ou autentificação de dois fatores, é a forma mais comum de realizar essa segunda camada de proteção. Na prática, mesmo que descubram a sua senha particular, dificilmente conseguirão acesso ao 2FA, pois um novo código é gerado a cada poucos segundos. O aplicativo mais comum para isso é o Google Authenticator, que funciona muito bem. É importante destacar que ao cadastrar a autentificação de dois fatores com o Google Authenticator, você estará armazenando as chaves de segurança no dispositivo. Portanto, deverá manter o código de backup em segurança. Caso venha a perder ou resetar o celular, perderá também as chaves armazenadas e poderá perder o acesso às plataformas em que utiliza o 2FA. Outro ponto importante: jamais utilize a recuperação de senha por SMS. Tem se tornado cada vez mais comuns casos de engenharia social em que os invasores conseguem clonar o número do telefone para outro chip de celular e então têm acesso às contas com os dados de recuperação enviados por SMS. E-mail criptografado. Além de usar e-mails seguros e criptografados, é importante utilizar diferentes contas de e-mail para cadastro em redes sociais, em bancos e corretoras de criptomoedas. Consolidar todos os acessos em uma única conta pode ser confortável, mas apresenta um sério risco caso essa conta seja invadida. Procure usar também opções de e-mails criptografados como ProtonMail, Tutanota, Thunderbird. A maior parte dos servidores de e-mail gratuitos e que são comumente utilizados não é criptografada e muitas vezes ainda permite que os servidores tenham acesso às suas informações para melhorar as preferências de anúncios. Sabe quando você manda um e-mail ou uma mensagem sobre um assunto específico
e logo em seguida aparece um anúncio sobre aquele tema? Pois é, gerenciador de senhas. Com um número maior de contas, e-mails e senhas, você vai precisar de um gerenciador de senhas. Há dois muito bons, Capper e LastPass. Ambos são muito seguros, mas são pagos. Eles irão ajudar você a organizar as senhas e os dados de login e dessa maneira será mais fácil para você memorizar somente uma única senha mestra, segura, com mais de 50 caracteres do que diversas senhas. 3. Proteção das chaves privadas. Encriptação de dados. Mantenha os dados do seu computador encriptados, de modo que, se alguém tiver acesso físico ao seu computador, não conseguirá ter acesso ao conteúdo. Existem programas que fazem essa encriptação. Se usar Windows, há o VeraCrypt. Se usar Apple, o próprio sistema oferece essa possibilidade. E se for Linux, existe o Lux. Wallets. Lembre-se sempre, corretora não é agente custodiante e não é a sua carteira. Se algo acontecer ao seu investimento, eles não vão ressarcir você. Mantenha sempre a posse das suas criptomoedas e dê preferência para carteiras em hardware. Ainda que sejam um investimento um pouco mais elevado, compensam na segurança. Caso não seja possível, opte por versões mobile e somente, em último caso, por carteiras web ou em browser. 4. Segurança extra. Há outras dicas que são importantes de ter em mente também. Marque sites que você acessa com frequência nos favoritos do navegador. Retire as aplicações Flash Player automáticas. Desabilite o JavaScript e permita que ele rode somente em sites específicos. Seja cauteloso ao clicar em links online. Não armazene criptomoedas em corretoras. Não use impressoras em rede para impressão de informações importantes como senhas ou chaves privadas. Use redes diferentes para os aparelhos da sua família e para os usados pelos visitantes dentro da sua casa. O maior vírus está entre o teclado e a cadeira. Então, preste bastante atenção no que está fazendo para não ser uma presa fácil para ataques. Por mais óbvio que possa parecer, não use senhas fáceis como data de nascimento ou sequências manjadas como 1, 2, 3. Parece excessivo, mas eu acredito que toda cautela seja pouca quando lidamos com senhas, dinheiro e patrimônio. Com o tempo, você irá se acostumar a essas mudanças, se tornarão hábitos comuns no seu dia a dia. Os negócios baseados em pirâmides no Brasil e no mundo. Entenda como funcionam e fuja desse tipo de golpe. Nos anos 1920, um estelionatário italiano radicado nos Estados Unidos garantia alta lucratividade em pouquíssimo tempo. Carlo Ponzi prometia retorno de 50% em 90 dias. Parece um negócio imperdível, não? O que as pessoas não sabiam, no entanto, era que estavam caindo em uma fraude que lesou 30 mil investidores, causando um prejuízo de 9,6 milhões de dólares, mais de 200 milhões de dólares em valores atuais. O esquema Ponzi, também conhecido como piramidal, funciona da seguinte maneira: os investidores novos fazem um aporte de uma quantia pré-determinada com a promessa de lucros irreais e rápidos. Esse dinheiro, no entanto, não está rendendo nas mãos de um corretor nem de um investidor experiente. Serve para pagar os investidores mais antigos da pirâmide, ou seja, não é a operação que gera um lucro real, mas sim a entrada de novos participantes. Enquanto a base da pirâmide está crescendo, o esquema se mantém. No entanto, em que o ritmo de entrada de novos investidores ou da quantia de investidores diminui, a pirâmide desmorona. Infelizmente, a prática da pirâmide financeira cresce no Brasil, principalmente como
com esquemas que envolvem moedas virtuais ou criptomoedas como o Bitcoin. Algumas empresas chegam a prometer ganhos de 50% ao mês sobre o capital investido. Um dos golpes, por exemplo, ocorre com a técnica de arbitragem internacional das moedas, ou seja, os estelionatários afirmam aos interessados que são capazes de multiplicar o investimento realizado com a prática de comprar moeda barata em um país e vender mais caro em outro. A tendência é que cada vez mais esse tipo de operação torne-se menos lucrativa, uma vez que opera em ineficiências de mercado e com os custos operacionais e maior volume financeiro, em muitos casos, acaba dando prejuízo. O golpista usa de um argumento técnico e aparentemente consistente para aumentar o poder de convencimento com a vítima. E isso não é tudo. A fraude é realizada de forma muito atraente. Primeiro, porque eles se disfarçam de empresas de investimento com um discurso autoconfiante e não exigem altos aportes iniciais. Segundo, porque eles cumprem com o prometido nos primeiros meses após o contrato ser firmado, como uma forma de mostrar que as promessas estão sendo cumpridas e que eles são uma empresa séria. Terceiro, como o mercado de criptomoedas ainda não é regulamentado, há um espaço para má-fé e manipulação de informação maior, dificultando a proteção dos consumidores. Então, qual é a pegadinha desse esquema? Há duas maneiras de os golpistas conquistarem novas vítimas, exigindo que os investidores tragam novos participantes ou oferecendo benefícios muito atraentes para aqueles que trazem novos investidores. Assim, a promessa de lucrar através de uma operação cambial é uma mentira. Enquanto a pirâmide existir, os novos investidores irão remunerar os antigos. Fiz um passo a passo para ajudar você a conseguir identificar esse tipo de fraude, evitando cair em um desses golpes. Desconfie de promessas de retorno muito acima do que o mercado oferece. Lembre-se, não há milagres. Desconfie quando a instituição ou a pessoa não explicar detalhadamente como alcançará a rentabilidade do investimento. Pesquise para saber se a instituição é autorizada por algum órgão como a Comissão de Valores Mobiliários CVM e no Reclame Aqui. Uma das principais características do esquema é a recomendação para indicar novos membros. Há um discurso muito tentador de que o produto oferecido é exclusivo e que é necessário comprá-lo rapidamente. Nesse momento, é importante ter sangue frio e ser analítico. Preste atenção aos dados bancários. Se for de uma pessoa física, há chances de ser fraude. Pergunte exaustivamente sobre os riscos do investimento. Empresas sérias serão transparentes sobre os riscos envolvidos. Eu acredito que toda cautela seja pouca quando lidamos com senhas, dinheiro e patrimônio. Livros que me fizeram entender mais sobre dinheiro, geração de riqueza e Bitcoin. Para ajudá-lo a conhecer um pouco mais sobre o mundo financeiro e sobre o mindset do investidor, separei uma lista de livros que foram importantes para minha formação. Com eles, me senti mais seguro para tomar decisões e construir meu patrimônio de forma consistente e constante. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, 2017. Baseado em parábolas, o livro relata a história ficcional da antiga Babilônia, onde viviam os mais ricos homens dos tempos antigos. Meus maiores aprendizados com essa obra foram buscar sabedoria antes da riqueza e pagar primeiro a si próprio, fazendo analogia de economizar e investir antes de gastar. Segundo, Ensaios de Warren Buffett, lições para investidores e administradores de Warren Buffett e Lawrence, 2005. Um pouco mais complexo, este livro pode demandar um pouco mais de conhecimento para sua plena compreensão. Buffett diz que é o livro que melhor retrata seu pensamento. A obra compila trechos de cartas de Warren Buffett escreveu para os clientes da Berkshire Hathaway, sua empresa.
Terceiro, A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida, de Alice Schauder, 2008. Esta é uma biografia de Warren Buffett e proporciona uma boa visão sobre a vida e a história de um dos maiores investidores do mundo. É um livro grande, mas com uma leitura leve que aborda e explica diversos conceitos técnicos. A maior aprendizado talvez seja com a própria história de Buffett, que mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, ainda leva uma vida de relativa simplicidade e sobriedade de hábitos e costumes. 4. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Ganhador do Nobel de Economia, o autor reuniu anos de pesquisa e estudos em um livro que, segundo ele, busca demonstrar nossas duas únicas formas de pensamento, imediatista e intuitiva, rápida e a reflexão mais sofisticada, devagar. O maior aprendizado é conseguir compreender mecanismos e técnicas para tentar evitar armadilhas mentais de risco e exposição desnecessária e aproveitar as oportunidades de confiar ou não em nossa intuição. Quinta, A Lógica do Cisne Negro, best-seller 2008, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, best-sellers, Best Business 2013 e Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, 2018, de Nassim Nicholas Taleb. São 3 livros de uma série de 5 chamada Incerto, escritos por um autor que se tornou ícone no mercado financeiro pela forma como aborda aleatoriedades, probabilidades e incertezas. Já falei um pouco sobre esses livros e sobre o autor, Nassim Nicholas Taleb, em outros capítulos. Para mim, esses conceitos fazem tanto sentido que eu já os aplicava ao longo da minha vida sem nem ao menos ter lido os livros. Aprendi no exército que precisamos estar preparados para tudo, mas isso não significa tentar adivinhar e prever eventos futuros, pois são inevitáveis. A ideia é aprender que o único controle que temos é sobre a nossa exposição a esse tipo de evento. Essa é a ideia central de Taleb quando ele fala do cisne negro. É importante manter a resiliência da antifragilidade durante crises, saindo mais robusto e resistente de situações de estresse, apto para resistir melhor aos impactos externos, se adaptar e crescer, como apresentado em Antifrágil. E por último, temos Arriscando a Própria Pele, que fala sobre dar a cara à tapa, tendo a pele em jogo e inconsistência entre minhas ações e argumentos. Esse conceito necessariamente nos obriga a passar no teste da sobrevivência do tempo, tal como é na natureza. Acredito que essas leituras são mais do que ensinamentos sobre o mercado financeiro e podem sim servir de reflexão para a tomada de decisão na nossa vida de modo geral, até para que nossos hábitos sejam muito mais verdadeiros e coerentes com o que acreditamos de verdade. 6. Trend Following, Estratégias para Ganhar Milhões com Mercados de Alta e de Baixa, de Michael Coel, 2015. Indicação do meu amigo Ulisses Dias. Este e os próximos 2 dessa lista, o livro fala sobre uma das estratégias aparentemente mais óbvias quando se pensa em investimentos, mas que pouca gente de fato consegue executar. A lógica é simples: siga a tendência e não tente adivinhar até onde ela pode ir, pois isso não é possível. Ninguém sabe até que ponto o mercado vai subir ou cair. Ninguém sabe quando se movimenta. Não se pode desfazer o passado e não se pode prever o futuro dos preços. Seja em mercados de alta ou de baixa, é possível ganhar dinheiro seguindo a tendência, mas é importante entender que ela deixa de ser a sua amiga em momentos de reversão e, portanto, as perdas também serão parte do custo do negócio. Com isso, o ensinamento é que ninguém está certo o tempo todo e ninguém ganha dinheiro o tempo todo. O objetivo é entender os movimentos o mais rapidamente possível, minimizar os prejuízos e permitir que os lucros sigam conforme a tendência. 7. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Talvez
esta seja uma das maiores bíblias sobre investimentos do mundo. O Benjamin Graham, o autor, um dos maiores investidores americanos dos anos 1950 e mentor de Warren Buffett. Uau! Neste livro, ele conta a sua estratégia de investimentos baseada em valor, na qual procura selecionar ações que acredita estarem subvalorizadas pelo mercado. Escrito para investidores individuais, o livro percorre hábitos e atitudes fundamentais para construir, manter e gerir uma carteira de investimento sólida e com uma proteção apropriada ao longo do tempo. Os ensinamentos servem tanto para investidores defensivos que não têm tempo para acompanhar o mercado, quanto para investidores empreendedores, que são aqueles que possuem tempo e disposição para acompanhar o mercado e, portanto, podem adotar uma postura mais agressiva. Acredito que o maior ensinamento que tive lendo este livro foi de basear a escolha dos ativos na geração de valor das companhias, procurando empresas boas e com bons resultados, buscando sempre fundamentar cada decisão em fatos, dados e raciocínio lógico. 8º, investindo em ações no longo prazo, o guia indispensável do investidor do mercado financeiro de Jeremy Siegel, 2015. Também indicado pelo Ulisses, esse livro demonstra o impacto do longo prazo em uma carteira de investimento em ações. Com diversos exemplos práticos, revisões de eventos históricos e movimentos do mercado americano, o autor passa a mensagem de que os investidores precisam manter o foco e que, embora as variações dos rendimentos possam ser grandes no curto prazo, elas são basicamente eliminadas no longo prazo. Esse pensamento encontra fundamentos, inclusive, durante as piores crises americanas, que, apesar de fazerem um grande estrago no curto prazo, são suavizadas pelos resultados de longo prazo. 9. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, 2017. Este é um dos livros que mais me marcou como pessoa e guiou o início da minha trajetória. Demonstra a importância de entendermos conceitos básicos como receita e despesa e ajuda a diferenciar ativos geradores de renda daqueles que acabam gerando despesas. Para o autor, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Na minha vida, também tive um pai rico e um pai pobre, então acabei me identificando muito com a história contada pelo Kiyosaki. No meu caso, meu pai biológico, apesar de tido sucesso em sua vida profissional, nunca teve uma mentalidade boa sobre dinheiro e gestão financeira e passou a vida vendendo seu tempo em troca de dinheiro, algo que o autor chamou de a corrida dos ratos. Como o tempo é o nosso recurso mais escasso, chega o momento do limite e pessoas com essa mentalidade, ainda que aumentem suas rendas, ficam sempre no círculo vicioso de aumentar renda e aumentar despesas, sem conseguir sair dessa corrida. Já meu pai rico, que na verdade é meu tio e padrinho, um homem bem-sucedido nos negócios, assim como no livro, me ensinou a ser dono do meu dinheiro, transpondo essa barreira ao comprar tempo através de meus investimentos. Mastering Bitcoin, Dominando o Bitcoin, 2014 e The Internet of Money, A Internet do Dinheiro, 2016, de Andreas Antonopoulos. Os livros de Andreas, bem como seu canal no YouTube, ajudaram muito a entender os conceitos por trás do Bitcoin, da blockchain e de toda essa revolução que estamos vivendo. Mastering Bitcoin foi o primeiro livro que li em inglês e o primeiro que li sobre o Bitcoin em 2016. A leitura é bastante densa e recheada de conceitos técnicos marcados pela presença de muitas linhas de código que podem até mesmo assustar quem não é desenvolvedor. No livro, os conceitos de criptografia de chaves públicas e privadas, além do mecanismo de consenso do Bitcoin, são mostrados detalhadamente. Por se tratar de uma rede de código aberto, é possível não apenas ler e entender os códigos, mas executá-los em seu próprio computador ao longo da leitura. O livro A Internet do Dinheiro reúne e desenvolve o conteúdo apresentado em uma série de palestras de Andreas.
e fala sobre algumas ideias inspiradoras sobre o futuro do Bitcoin e sobre seu impacto antropológico, além de reflexões profundas acerca da cybercultura, internet e inovação. Com uma abordagem talvez até filosófica, traz um entendimento geral sobre o cenário e sobre a natureza dessa inovação, mas dessa vez com um público leigo, sendo uma excelente leitura introdutória para quem está começando a entender esses conceitos. 11. The Bitcoin Standard. O padrão Bitcoin 2018 de Saifedean Ammous. Diferentemente de Mastering Bitcoin, o livro não aborda conceitos técnicos nem tecnológicos e trata o Bitcoin como uma moeda, comparando os impactos monetários da sua criação com outros sistemas monetários que existiram ao longo da história. Apesar do nome, o livro não é apenas sobre o Bitcoin, mas também sobre a história monetária de vários povos, com opiniões fortes sobre autor, sobre as mudanças no sistema financeiro, sobre a deteriorização na qualidade das moedas oficiais e como a invenção de Satoshi Nakamoto pode ser o motor para uma nova forma de dinheiro, impactando toda a economia de uma maneira mais sólida e livre de interferências de governos e burocratas. O hábito da leitura e da curiosidade pelo conhecimento é fundamental para criar um mindset do investidor, e a atitude de ser questionador e buscar respostas nos livros e em pessoas que são referências em suas áreas é fundamental para termos o controle não só do nosso dinheiro, mas da nossa vida. Agora, deixa o seu like neste vídeo se você está comigo até agora, e eu estou abismada com tanta informação boa desse livro aqui.